RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha sempre aqui na Rádio RCI, trazendo uma novidade no mundo dos livros, sempre aqui com autores convidados. Hoje nós estamos com duas convidadas, Beatriz Tênios, ela que é professora universitária, é doutora em Química, e a Tatiana Lopes, que é bibliotecária, pós-graduada em Gestão Pública. Ambas são voluntárias e pesquisadoras da Conscienciologia. O livro de hoje é um livro conscienciológico. Só quero lembrar que esse programa vai ao ar no dia 29, não é isso? No dia 30, na sexta-feira. Nós estamos com um programa gravado em função da pandemia, então se você tiver qualquer comentário, qualquer dúvida, né? Se você quiser conversar com as autoras, você pode fazer isso através do Facebook RCI Iguaçu, que a gente vai estar encaminhando para elas respondem, a gente coloca lá para vocês. A gente também vai estar no YouTube, no site. E lembrando que no dia 29 de outubro se comemora o Dia Nacional do Livro. E esse dia foi instituído porque foi criada a Biblioteca Nacional, né, no Rio de Janeiro, também no dia 29 de outubro de 1810. Então, a gente está aí numa semana comemorativa do livro, a gente sempre está trazendo aqui as datas comemorativas relacionadas ao livro. Então, fica aí para vocês. Em comemoração, a gente está aqui, então, com convidadas duplas. Meninas, sejam muito bem-vindas ao programa Entre Livros. O livro delas é esse, Autopesquisa, quem está no Facebook pode ver, Autopesquisa Conscienciológica, Práticas e Ferramentas. Então, em primeiro lugar, agradeço a presença de vocês, sejam bem-vindas ao nosso programa. E eu queria saber, primeira pergunta que não quer calar, autopesquisa conscienciológica. No âmbito das pesquisas em geral, a gente já sabe hoje, a ciência está em voga desde que começou essa pandemia, todo mundo fala em pesquisa, em ciência, isso é ótimo, né? Mas a gente ouve muito falar em pesquisa, vocês estão trazendo a autopesquisa. Então, eu gostaria que vocês explicassem, o que seria esse termo autopesquisa, e aí eu penso que o livro vai poder explicar um pouquinho mais como que se dá essa autopesquisa, mas, Tatiana, quer começar? Beatriz? Primeiro, eu queria começar agradecendo o convite da Rose aí para a gente vir aqui participar do programa. Houve essa sincronicidade dessa semana ser a Semana do Livro. No meu caso, eu sou bibliotecária, então para mim é como se fosse uma semana comemorativa. E agora, voltando para a autopesquisa, a autopesquisa é quando a pessoa se insere como objeto de pesquisa, então ela se insere na pesquisa. Normalmente, na ciência convencional, o pesquisador pesquisa um outro objeto de pesquisa, no qual ele não está incluído, Então, é muito priorizada a questão vamos dizer, do distanciamento do cientista com esse objeto, para que ele não interfira nesse objeto, E na autopesquisa, a pessoa vai pesquisar primeiramente a si mesma, mas ela pode pesquisar qualquer objeto do universo, só que se inserindo nessa pesquisa, Então, a base da autopesquisa é a questão da autoexperimentação, Então, a pessoa vai se envolver com os objetos de pesquisa. E dentro da conscienciologia, aí a autopesquisa conscienciológica, na ciência convencional, a gente também tem algumas linhas de conhecimento que trabalham com autopesquisa. Por exemplo, a psicologia, Quando a pessoa vai fazer uma terapia, ela vai fazer uma autoinvestigação, O psicólogo vai passar alguns deveres de casa para ela refazer alguns passos, para ela identificar ou alguma patologia, alguma dificuldade que ela está tendo. Então, é natural que a pessoa vá... Natural não, é direcionado, É um processo técnico que a pessoa é direcionada para verificar na própria história de vida as causas e os efeitos das patologias que ela está passando, por exemplo, na questão da psicologia. O diferencial da autopesquisa conscienciológica é que a gente vai fazer essa autoinvestigação tanto de si mesmo quanto dos objetos aí do cosmos,
mas a gente vai fazer isso sob o ponto de vista do paradigma consciencial, né? Então, a gente vai levar em consideração as múltiplas dimensões, né? Os vários veículos de manifestação da consciência, as várias vidas que essa pessoa viveu, né? As energias, a questão da cosmoética. Então, assim, a gente não vai fazer uma pesquisa que vá contra a consciência, sempre uma pesquisa que seja a favor da evolução daquela consciência, né? A gente não deve fazer uma pesquisa que vá prejudicar a si mesmo ou aos outros, né? Então, sempre sobre essa ótica desse paradigma consciencial. Então, esse é o diferencial. A autopesquisa é algo que já existe, eu acho que é até natural do ser humano, né? O tempo todo a gente fica se questionando, se observando, reavaliando, né, as nossas manifestações, mas o diferencial dentro da conscienciologia seria sobre essa ótica, sobre esse ponto de vista mais amplo, né? Amplificado, de ver a consciência como assim, muito maior do que só essa consciência que está vivendo essa vida específica humana, né? Só essa vida humana. Então, ela vai ver além dessa questão intrafísica, né? E aí, Beatriz, você pode então falar para a gente exatamente como que é feita essa autopesquisa? Porque tudo bem, a gente vai como a Tatiana colocou, a pessoa ela pode ter que responder algumas planilhas, alguns testes da psicologia, né? E isso está um pouco direcionado em função do próprio terapeuta que define ali, né, que tipo de pesquisa que você vai fazer sobre você mesmo. Mas sobre essa ótica da autopesquisa conscienciológica, como seria exatamente, como seria o fazer autopesquisa? Ok. Então, primeiro também, boa tarde às duas, às ouvintes, né? É um prazer estar aqui para falar justamente de um assunto que a gente pesquisa e que procura promover, né, dentro dos nossos objetivos praxeológicos, que é a TARES, né? Então, a autopesquisa, como a Tatiana falou, é a pesquisa de si mesmo. Nesses termos, não só a psicologia ou a ciência convencional trata do assunto, mas nós mesmos no dia a dia. Por exemplo, a pessoa para saber o que ela gosta, o que ela não gosta, o que faz bem, o que faz mal para ela, não é? Como aprender com os erros, como errar menos, tudo isso não deixa de ser autopesquisa. Foi isso que a gente fez durante todas as nossas vidas até acessar a conscienciologia. Isto é, a gente fazia autopesquisa através da experiência, né? E como a gente falou, a autopesquisa ela é a autoexperimentação, mas a autoexperimentação ela pode ser a experiência de vida, como eu falei, né? Dei alguns exemplos, mas pode ser a forma mais técnica, que é o experimento, né? Então, vejam, o porquê que existe a autopesquisa. A autopesquisa é praticamente sinônimo de conscienciologia, que é o estudo que promove a evolução da consciência. Então, o indicador de qual é a melhor forma de fazer autopesquisa é ver se isso está acelerando o nosso processo evolutivo, se a gente está saindo do patamar dos mesmos erros que a gente comete, dos mesmos traços ou talentos que a gente já tem para melhorar isso, né? E se nós formos como nós vínhamos vindo através das vidas até hoje, a gente vai levar muitas vidas para, às vezes, superar um traço, chegar a um objetivo maior. Ao passo que a autopesquisa, como ela é técnica, o que ela pretende? Trazer esse estudo de si mesmo com a tecnologia possível, tanto aquela que a gente importa da ciência convencional e adapta ao paradigma consciencial, quanto as técnicas que já se mostraram eficientes ao longo da pesquisa de outros pesquisadores, né? Então, veja, na ciência convencional, como é que funciona a coisa? É feito um experimento, né, em condições normais de temperatura, pressão, etc. e tal, e aquilo ali é reproduzido por qualquer um, em qualquer época, em qualquer lugar. O que não acontece na conscienciologia ou na autoexperimentação, porque então como é que a gente vai progredir essa ciência? Cada um se autopesquisa,
oferece seus resultados e o consenso de tudo isso é que vai fazer essa ciência caminhar, não é? Tanto é que hoje já existe, por sido experimentos de outros autopesquisadores, quem quiser hoje começar uma autopesquisa já parte de um acervo de técnicas, de metodologias que já estão disponíveis mesmo dentro da própria Conscienciologia, né? Então, a diferença que eu diria da autopesquisa que se propõe hoje, que nós estamos propondo no livro, e que é proposta pela Conscienciologia, não fomos nós, né? É que ela é técnica, ela tem planejamento, a coisa é planejada, não é deixado ao Deus dará, aconteça, né, conforme as experiências. E ela pode render muito mais e acelerar o processo evolutivo, né? Então, a gente tem que ter sempre em mente que tudo isso existe para a consciência evoluir. Então, existe já uma forma que pesquisa a própria consciência de uma forma mais otimizada, né? É isso que a gente procurou trazer no livro, certo? E vocês colocaram de uma maneira bem sistematizada, de modo que a pessoa consegue ir num crescendo, né? Vocês começam lá do ponto de partida. Esse ponto de partida é assim, olha, nunca fiz pesquisa na vida, nunca fiz autopesquisa na minha vida. Como é que eu começo? Não é isso? Exatamente. E não sei se a Tatiana quer responder essa e eu continuo depois. Pode falar, Beatriz. Tá? Então, no livro, a gente procurou mostrar, tipo assim, o caminho das pedras, não é? Uhum. Então, o que a gente pode falar assim em geral? A primeira coisa que tem que ter para qualquer pesquisa, e na autopesquisa também, é um autoquestionamento. Alguém tem que dizer, eu não sei isso e eu preciso saber. Eu estou com um problema aqui e preciso resolver, né? E, por incrível que pareça, é aí que a coisa mais traz problemas para a maioria das pessoas. Elas não sabem por onde começar, porque todo mundo é polifacetado, todo mundo tem muitas qualidades, mas também tem muitos defeitos. O momento evolutivo exige que a gente esteja fazendo coisas que a gente ainda tem que aprender e aperfeiçoar. Por onde que eu começo, né? Então, primeiro tem que ter um autoquestionamento. A partir desse autoquestionamento, é possível estruturar toda uma metodologia, um passo a passo, para a consciência conseguir chegar lá mais fácil. Então, por exemplo, como é que ela vai escolher, né, como é que ela vai fazer o autoquestionamento? Ela vai olhar para si mesma, né? Ela pode olhar isso de várias formas, né? E, por exemplo, ela pode pensar assim, eu quero evoluir na escala evolutiva, porque, como a gente sabe, a ProExis, a Programação Existencial, ela existe para que a consciência saia dessa vida, quando ela partir de novo, né, dessomar e for para o extrafísico, num nível evolutivo melhor do que ela entrou, né? Para isso, ela tem que adquirir atributos, ela tem que resolver problemas, né, anticosmoéticos, problemas diversos, né, para que ela possa ascender uma etapa evolutiva melhor. Ela pode simplesmente pensar isso, ok, eu sou um serenão vulgar, ainda não sou conscienciólogo, nem sou nepsista, muito menos desperto, mas o que eu posso fazer, por exemplo, para ser desperto até o final da minha vida, né? A partir daí, ela pode programar os passos que ela vai fazer para chegar lá. Então, esse autoquestionamento que a gente falou pode ser simplesmente a gente eleger alguma meta que a gente queira atingir, né? Por exemplo, a dispersidade. A partir daí tem todo um esquema. A pessoa pode estar querendo resolver alguns traços faro. Também, a partir dessa perspectiva, esse autoquestionamento vai gerar uma série de fatos, né, de etapas para ela chegar lá. Mas ela pode também querer, com a autopesquisa, ajudar o grupo. Então, assim, ela verifica ou na família, ou no trabalho, ou no voluntariado, ou na escola, né? E existe uma certa problemática ali que é comum ao grupo.
Ela pode querer escrever, se auto-pesquisar, quer dizer, começar uma pesquisa a partir de si mesmo e expandir para o cosmos, e gere uma GESCOM que vai ajudar esses grupos. É outra forma de fazer auto-pesquisa. E uma terceira ainda seria fundamental alguma especialidade da Conscienciologia, né? O ideal é que a gente se especialize. E especializar significa ter uma especialidade. Por exemplo, a Tatiana, ela é projeciologista, né? Eu, por exemplo, seria autopesquisadora, a outro é conscienciômetra, e assim vai, né? Isso seria o ideal. Mas tudo isso são caminhos que podem ser seguidos para assim, conduzir a autopesquisa. Quer complementar, Tatiana? Vamos seguir aí com os questionamentos, que aí a gente vai esclarecendo. Então tá bom. A gente vai então chamar o nosso comercial, que aí a gente, senão eu vou fazer uma pergunta para você e a gente já vai ter que parar, tá bom? Pessoal, só um minutinho, a gente já volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Estamos de volta, então, conversando aqui com a Beatriz e com a Tatiana sobre a autopesquisa conscienciológica, que é o livro de hoje. E eu queria perguntar, então, para a Tatiana. A Beatriz falou sobre a especialidade, né? Então, assim, por um lado, quando a pessoa já está mais experiente, digamos assim, já tem um tempo de conscienciologia, ela vai identificando, né, essa especialidade, a sua linha de ProEx, né, e fica mais fácil. Mas quando a pessoa ela ainda não identificou, ainda não sabe exatamente qual é, né, assim, como foi falado pela própria Beatriz, nós somos polivalentes, nós temos multifacetas e expertise em muitas áreas, às vezes fica difícil, né, a gente até descobrir qual especialidade é essa. Como que a pessoa começa, então, se ela ainda não tem identificado a sua linha, seu tema, a sua especialidade? Eu acho que é importante aí a pessoa justamente desenvolver uma autopesquisa para fazer essa descoberta. Então, pode ser o questionamento inicial da pergunta dela, né? Como a Beatriz falou, é o questionamento de algo que a gente não sabe, que nos motiva, nos impulsiona a fazer uma autopesquisa, né? A gente não vai pesquisar algo que a gente já está cansado de saber. A gente vai pesquisar algo que a gente não sabe, mas que a gente tem necessidade de descobrir. Então, a pessoa pode estabelecer como tema de autopesquisa a identificação da especialidade pessoal, né? E ela pode pesquisar quais são as técnicas que já existem para fazer essa identificação, né? E aí tem uma série de publicações, né, verbetes, artigos, que ajudam a gente a fazer essa identificação da especialidade pessoal. Mas, em linhas gerais, né, dentro da minha experiência, né, de pessoa que já identificou algumas especialidades, no meu caso, eu me identifico com 3 especialidades, né, que é a projeciologia, né, eu tenho um livro publicado sobre esse tema, o desenvolvimento da projetabilidade lúcida, a própria isso, me desculpe, gente, eu furei aqui, olha, tem que falar que no currículo da Tatiana Lopes também tem o livro Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, não é isso? Publicado pela Editares. Então, aí, feitas as correções. Ótimo. E já nesse primeiro livro, né, eu mostro ali a minha identificação também com a autopesquisologia, né? Tem uma seção inteira dessa primeira obra em que eu falo da autopesquisa projetiva. Então, ali já tem a semente, aí, vamos dizer, do segundo livro, né? Que é sobre que no caso é uma outra especialidade que eu também tenho interesse, que eu também desenvolvo pesquisa, que é a própria autopesquisologia consciência, né? E a terceira seria a conscienciografologia, né? Que eu escrevo, eu pesquiso sobre temas que diz respeito à escrita dentro do paradigma consciencial. Conforme você vai fazendo as autopesquisas, vão aparecendo temas que te chamam mais atenção, que te instigam, né? Que você quer saber mais. E aí, conforme você vai avançando nessas pesquisas, vai ficando mais claro se para você aquela é uma pesquisa pontual. Então, por exemplo, eventualmente,
eu fiz lá, por exemplo, a consciencioterapia, identifiquei algum gargalo, né, alguma dificuldade que eu estava enfrentando. Aí eu estudei aquele assunto específico para chegar numa resposta, numa terapêutica ou numa solução, né, se caso seja um problema. E aí acabou ali meu interesse por aquela temática, né? Se aquela fosse uma temática de especialidade minha, né, ou que seria uma especialidade de ProEx, provavelmente apareceriam outras demandas dentro daquela mesma área. Né? Então, por exemplo, dentro da autoconsciencioterapeuticologia, eu já fiz algumas pesquisas com resultados, vamos dizer assim, satisfatórios, mas que aquela pesquisa não dei continuidade, assim, não tiveram outras decorrências. Quando é uma especialidade com a qual você se identifica, vão surgindo outras necessidades de identificação. Então, por exemplo, quando eu cheguei na conscienciologia, tinha muito interesse em desenvolver a projetabilidade lúcida. Mas eu não me interessei pela especialidade só pelo desenvolvimento em si, né, como ferramenta evolutiva. Eu me identifiquei para tentar entender os meandros, como que sistematiza essa ciência, né? O que tem de novo. Então, assim, o que o professor Valdo não esclareceu, por exemplo, no Tratado Projeciologia, que eu gostaria de entender melhor e de esclarecer as pessoas com relação àquele assunto. Né? Então, no meu livro, por exemplo, tem um capítulo sobre projetiometria, né, que é a medição, né, do como que é a sua capacidade projetiva, que no livro Projeciologia, né, no Tratado de Projeciologia, o professor só menciona, ele não descreve, ele não discorre como que se faz uma projetiometria, o que é a projetiometria, como é que ela é sistematizada. Então, eu resolvi, por exemplo, aprofundar nesse tema, fazendo uma pesquisa sobre esse tema, para incluir no meu livro. Então, eu tentei incluir nesse livro vamos dizer assim, aquelas lacunas que eu identifiquei dentro da projeciologia que mais me chamavam a atenção. Né? Não é que eu tentei sanar todas as lacunas, não. Existem milhares de lacunas dentro da especialidade de projeciologia, por exemplo, porque é uma ciência nova. Então, ciência nova vão ter muitas lacunas. E aí a pessoa identifica quais são as lacunas que me interessam suprir. E aí, conforme você vai avançando, você vê que vamos dizer, aquele interesse, ele não morre, ele não desfaz, ele continua. Então, isso é um indicativo de que é uma especialidade. Outro indicativo são os resultados de quando você se empenha para fazer aquela pesquisa. Né? Você se empenha para fazer aquela pesquisa, quais são as decorrências? Né? No meu caso, eu percebia que havia um interesse muito grande, por exemplo, dos amparadores, em que eu desenvolvesse cada vez mais pesquisas e trouxesse mais informação sobre aquele assunto, né? E eu via também o feedback da turma quando eu falava nesse assunto, né? Então, todos esses são indicadores de que aquela é uma possível especialidade sua, né? Então, a questão de você ter interesse por aquele tema, aquela motivação, ela não esmorece ao longo do tempo, você tem resultados com aquela pesquisa e você tem esse feedback, né? Você tem essas decorrências, né? Esses feedbacks do público, tanto intrafísico quanto extrafísico, quando você se empenha em fazer aquela pesquisa. Agora, a Tatiana falando, né, sobre... eu fiquei pensando assim, a gente depende também do momento em que a pessoa está passando, das necessidades, das prioridades, né? Porque, vamos pensar assim, se a pessoa está passando por uma crise de crescimento, a autopesquisa dela pode estar muito focada naquele momento, num trafar. Mas se ela está fazendo um planejamento para a superação de alguma coisa, ela pode focar na autopesquisa de algum trafor. É mais ou menos por aí, Beatriz, você acha? É assim. Por exemplo, assim, complementando, já respondendo a tua pergunta e complementando o que a Tatiana está falando, como que quem nunca fez autopesquisa começa essa autopesquisa, né? Então, a Tatiana discorreu bastante sobre como a especialidade pode ajudar nesse questionamento inicial. Mas, por exemplo, assim, uma coisa que todo mundo vai ter que pesquisar, independente de momento evolutivo, de crise, de tudo, e por exemplo, os traços pessoais, entende? O megatrafor, o megatrafar, o traço faltante, o materpensene, o megafoco pessoal, o megatributo,
a pessoa tem, o megafenômeno parapsíquico, são traços conscienciais, que o professor Valdo até falou nisso, no verbete síntese do conscienciograma. É como se fosse uma carteira de identidade da pessoa, e a pessoa, para se conhecer, ela teria de dizer meu nome, não só meu nome é tal, RG e SIC, mas também meu mega trafor, o traço do temperamento, o mater pensene. Tudo isso envolve autopesquisa, e qualquer um pode começar por aí, né? Independente de estar em crise ou não. Por outro lado, falando no que tu falasse, colocasse a respeito da crise, é por isso que eu acho assim, ó, que a autopesquisa, ela é científica, ela não é uma coisa assim que só para nos socorrer nos momentos mais difíceis. Ela existe para que a gente contribua com a Conscienciologia para aumentar o acervo de conhecimento. Então, como que a gente resolve isso? Eu imagino que a partir de 3 níveis de tema. Um nível de tema seja a especialidade, assim como a Tatiana falou. É aonde a gente vai ao longo da vida, isso pode ser 1, 2 ou 3, não mais que 3 especialidades, porque a gente, a bem da verdade, não tem fôlego para se especializar em mais de que 3 especialidades conscienciológicas, né? Então, ter 1, 2 ou 3 especialidades que mais gosta e vai juntando material, independente da crise, independente de ter que saber os seus traços, ela vai juntando material ali, né? De repente, pode surgir um congresso, uma palestra, a pessoa já tem o material pronto. Isso eu vi acontecer muitas vezes. A pessoa vai coletando os temas preferenciais já dentro de especialidades, e, de repente, ela consegue escrever um artigo para o congresso, escrever uma palestra, né? Fazer uma entrevista. Isso é uma coisa. A outra coisa seria o que tu falaste, na crise, né? É aquele, a gente chama assim, o tema que está pululando no momento evolutivo, né? Nesse momento, eu até não consigo pensar em outra coisa a não ser nessa questão que eu tenho que resolver. Esse seria uma segunda abordagem, né? A gente vai estar sempre tratando isso. E um terceiro ponto poderia ser ou os traços, que numa hora ou outra a pessoa tem que saber quanto mais cedo melhor, né? Identificar fissuras e necessidades evolutivas, aquilo que a gente falou, para mim, ser desperto, o que falta? Mais cosmoética, mais domínio bioenergético, mais pacificação íntima? Cada um vai ter que saber, né? E aprofundar isso. Outra coisa, identificar a cláusula da Proexis também pode ser, a pessoa pode começar a pesquisa por aí, né? E também identificar o fenômeno que a pessoa mais conhece. Isso ajuda, porque a autopesquisa, ela se expande através do parapsiquismo, né? Então, se a pessoa tem o trafor da projetabilidade, como a Tatiana, outros têm a clarividência, outros têm o parapsiquismo impressivo, e assim vai, né? Isso é uma excelente ferramenta para abordar os temas. Agora, a gente fala em autopesquisa, mas ela também está incluída uma pesquisa, não é? Porque quando você identifica um traço, por exemplo, da sua personalidade, a tendência vai ser a gente querer também estudar o que tem de publicação, o que as pessoas já falaram sobre esse assunto, né? O que a própria Conscienciologia apresenta daquela área. Então, ela também vai envolver uma pesquisa para você fazer autopesquisa. Não é só você pensar você com você mesmo, você com você mesmo, você com você mesmo. Também envolve uma pesquisa bibliográfica, não é isso, Tatiana? Até no livro, né, a gente tem um capítulo que chama Roteiro de Autopesquisa, em que a gente dá lá o passo a passo, né, do desenvolvimento da pesquisa, e uma das etapas da pesquisa é justamente você fazer uma pesquisa bibliográfica, né? Então, você vai estabelecer lá no roteiro qual que é o seu tema, né? Por que você está fazendo aquela pesquisa, né? O que você objetiva com essa pesquisa? Qual é, vamos dizer assim, quais os recursos que você vai utilizar, né? Quanto tempo você vai fazer aquela pesquisa, né? Qual vai ser o cronograma de desenvolvimento daquela pesquisa? Quais as fontes de pesquisa que você vai pesquisar? A gente tem um outro capítulo que fala das fontes de autopesquisa, né? Que são inúmeras, não é só livro, né? A gente vai ter lá, eu não lembro a quantidade, mas era
bastante fontes, assim, que a gente nem imagina, né? E a gente acha que, quando a gente fala em fonte de pesquisa, a gente pensa muito em livro. Mas, na verdade, tem inúmeras fontes, inclusive pessoas, né? Pessoas, por exemplo, são fontes de pesquisa. E aí a pessoa vai verificar, dentro do tema de pesquisa dela, quais foram as fontes mais adequadas, né? Quais são os recursos mais adequados, quais são as técnicas que ela vai utilizar, né? Quais são as técnicas mais adequadas. Então, isso tudo precisa ser pensado na hora de fazer uma pesquisa, porque é uma pesquisa técnica, né? É uma pesquisa fundamentada, planejada, né? Para a gente obter o resultado que a gente espera, ou seja, a gente tem uma pergunta inicial e a gente espera que ao final dessa pesquisa a gente consiga chegar a alguma conclusão, né? Consiga chegar na nossa resposta, né? Que a gente tanto está buscando. Mas para isso a gente precisa passar por esse caminho, né? De uma forma técnica, como você falou, Rose, não dá para a gente contar só com a nossa bagagem. Porque se na nossa bagagem já tivessem as respostas, a gente não precisaria fazer a pesquisa, né? Então, a gente não vai poder contar com a nossa bagagem tão somente. A nossa bagagem, ela é útil, né? A gente vai fazer vamos dizer assim, vasculhar ali no nosso histórico de vida, de uma maneira até sistemática, quais as informações que a gente pode extrair para ajudar nessa pesquisa, mas a gente não dá para a gente contar só com os nossos recursos. A gente precisa de outros recursos para chegar a essa conclusão. E é muito importante que a pessoa saiba, assim, para cada tipo de pesquisa que ela vai fazer, existem recursos mais adequados. Então, se eu vou fazer uma pesquisa projeciológica, muitas vezes só a pesquisa bibliográfica não vai resolver. Eu não vou conseguir chegar a uma conclusão, né? Eu vou ter que fazer, por exemplo, uma pesquisa laboratorial, eu vou ter que sair do corpo, né? Fazer técnicas projetivas e tudo, e às vezes não vai resolver eu ter uma projeção, vou ter que ter uma série de projeções para poder chegar a uma conclusão. Então, para cada tipo de pesquisa, eu vou usar os recursos mais adequados para chegar na minha conclusão. Fazendo isso de uma forma planejada, técnica, sistemática, né? Que é o que a gente propõe no livro. Agora, Beatriz, você falou uma coisa aí que a pessoa ela pode, então, preparar um material para uma apresentação. Então, a gente pode concluir que a autopesquisa, ela é auto no sentido de que você está estudando você mesma, você está, né, ampliando a sua cognição e renovando, né, os seus pensênios e tudo mais a partir da autopesquisa, mas ela também tem a finalidade de assistir as outras pessoas, a pegar o seu exemplarismo, né, a sua bagagem aí de experimentação pessoal e fazer pares com ela, não é isso, Beatriz? Isso aí, inclusive, é um tema assim, que causa muita confusão quando a gente fala em autopesquisa, porque a autopesquisa é o pesquisador pesquisando a si próprio. Mas ele tem que unir isso com a multidimensionalidade, com o cosmos. Então, por exemplo, eu até vou dar um exemplo aqui que eu anotei, do verbete chamado heterorevisão autocrítica, da professora Dulce Dal, né? Então, o que ela propõe ali? Ó? Que à medida que ela percebeu que, enquanto ela revisava verbetes, né, para futura publicação, ela ia se autopesquisando a partir da revisão que ela fazia. Por exemplo, ó, ela identificava autopensênios disfuncionais dela ao olhar o verbete do outro. Identificação de pendências pesquisísticas pessoais. Olha aqui, ó, tá me faltando pesquisa nessa área. E ela descobriu ao fazer uma revisão, né? Ou ainda uma lacuna cognitiva qualquer. Enfim, aí ela vai elencando uma série de coisas. Por quê? Porque a gente faz autopesquisa a partir do outro também, né? Quer dizer, o resultado é para mim, né? A partir do que eu entendo e do que eu vou aprender com aquilo. Mas é como a Tatiana disse, a fonte de autopesquisa pode ser o outro, pode ser o verbete que eu estou revisando, né? Isso tem a ver com o cosmos todos. Por quê? Por exemplo, isso é uma coisa muito importante, eu acho, e aparece mais quando se dá uma aula, ou se faz uma entrevista, ou se faz uma palestra. Se não há vivência naquilo, há só pesquisa de biblioteca, de livro, de fonte, mas não passou pelo crivo da reflexão ou da vivência propriamente dita,
aquilo fica vazio, sabe? A pessoa pode falar o mais bonito que seja, mas não dá liga, como se diz, né? Não dá liga. E para quem percebe energia, é curioso, é como se a pessoa falasse aqui e não chegasse até o outro, ele caísse no meio do caminho, entende? Não tem força. Então, até nisso a autopesquisa aparece, porque para ter essa projeção energética, para a informação chegar lá, tem que passar pela tua vivência, mesmo que seja um assunto que eu não conheço. Por exemplo, serenologia, quem sou eu para estudar o serenão? Mas eu posso me afinizar com as qualidades dele, buscar aquilo. Enquanto estou trabalhando com isso, claro que vem amparo. Eu tenho posso ter o extrapolacionismo de acessar um pouquinho do holopensene dele, entende? Então, não deixa de ser vivência, apesar de eu, né, estar a quilômetros de um serenão. Então, mas é isso. Também pode ser o ideal, né? Você tem assim, olha, uma cenoura, onde você quer chegar, né? Então, pronto, isso. Está faltando Isso associa com o holopensene que tu quer chegar. Então, tu já previamente começa. Pode começar, né? Não vamos dizer que começa, porque depende de... Mas por que não, né? Algum traço, algum indício a gente já começa a ter, né? Bom, gente, a gente vai então chamar aqui os nossos comerciais. Então, só um minutinho, a gente volta a conversar com a Beatriz Tênis e a Tatiana Lopes sobre autopesquisa conscienciológica. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. O livro de hoje é Autopesquisa Conscienciológica e nós estamos aqui com a Beatriz e com a Tatiana e eu queria perguntar o seguinte, ó, a gente está falando de autopesquisa e para quem não conhece a Conscienciologia, pode até parecer uma coisa meio teórica no sentido assim, tá bom, vou fazer uma autopesquisa, mas como que a pessoa faz para ela sistematizar, para ela registrar, para ela consolidar isso, para ela chamar isso de autopesquisa? Porque senão pode ser um autoconhecimento, uma autoavaliação, né? Eu só quero... Não, eu olho o outro, na psicologia, até lembrei a Beatriz falando, na psicologia tem a técnica do espelho, né? Então, você olha para outra pessoa, você está se refletindo nela, porque aquilo, às vezes, que incomoda em você... né? É aquilo que você tem e você não identificou ainda. Então, isso está tudo no âmbito cerebral, no âmbito mental da própria consciência. Mas, para ela virar uma pesquisa de fato, né? E depois até gerar publicações igual esse livro, igual outros, né? Congressos e palestras, como a Beatriz colocou, o que a pessoa precisa fazer, ou como que ela pode fazer esses registros, essas anotações, ou seja, transformar a vivência pessoal e a coleta de informações externas e transformar isso numa pesquisa de fato. Tatiana, quer dizer? Eu vejo que o primeiro passo é a pessoa definir, né, que ela quer fazer uma autopesquisa, ela deseja fazer uma autopesquisa. O segundo passo seria ela identificar qual que é o tema prioritário, né, o tema que ela gostaria de se dedicar. Qual é o tema que você gostaria de desenvolver? E a partir disso, a pessoa fazer um planejamento dessa pesquisa. Aí você fala assim, mas eu posso fazer um planejamento na minha cabeça. Mas quando a gente coloca o planejamento no papel, ele fica mais claro para nós mesmos. Não é que a gente vai ter que seguir aquele plano sem mudar nada até o final. Não, a gente pode mudar, porque como diz lá o princípio, né, do professor Valdo, os fatos e os parafatos orientam a pesquisa. Às vezes você vai numa linha de raciocínio e lá no meio do caminho aquilo muda, né? Você tem uma vivência, você lê alguma coisa que muda um pouco o viés que você estava levando aquela pesquisa, e aí o rumo daquela pesquisa muda. Mas o importante que eu vejo é a pessoa ter claro desse passo a passo, ou seja, ter claro de como ela, de se planejar de como ela vai desenvolver essa pesquisa e, principalmente, qual que é o objetivo dela ao final. Vão ter autopesquisas que a gente vai fazer que vão ser para superar alguma crise existencial, como a gente tinha falado. Então, assim, muitas vezes a gente não necessariamente vai fazer aquela autopesquisa para gerar uma publicação ao final. O objetivo é chegar na solução, por exemplo, daquele problema. Então, uma vez que você sistematizou,
que você estudou sobre aquele assunto, que você aplicou técnicas terapêuticas para superar aquele assunto e superou aquele problema, encerrou-se a sua pesquisa, ou seja, o objetivo daquela autopesquisa foi atingido. E isso é importante também, ao longo da autopesquisa, você verificar, ao longo do tempo, se aquelas práticas de autopesquisa que você se planejou e está aplicando, está dando o resultado previsto. Então, assim, se aquilo realmente está gerando melhorias na sua manifestação e tal. E muitas vezes, ao final, a sua única objetivo era chegar numa solução para aquele problema. Então, uma autopesquisa que eu já fiz, que era para enfrentar um problema pessoal. Eu queria fazer investimentos financeiros e eu não sabia como. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar livros que trouxessem técnicas para a pessoa fazer aplicações financeiras. Então, meu objetivo, ao final, foi alcançar. Então, fui fazer uma planilha financeira, fui estudar os vários tipos de investimento, fui ver o meu perfil, aí você tem que fazer autopesquisa, porque qual que é o meu perfil de investidor, né? Eu gosto de correr mais risco, eu gosto de mais segurança e tal. E aí eu fui fazendo aplicações de acordo com o meu perfil, e ao longo do tempo eu fui vendo o resultado desses, vamos dizer assim, desses investimentos, ou seja, se aquelas técnicas que ele estava utilizando estava gerando o resultado que eu tinha previsto no início. Então, isso é a sistematização, você fazer esse planejamento, você aplicar esse planejamento e aquilo tem que gerar um resultado. Se aquilo não está gerando resultado, precisa ser investigado. Por que não está gerando resultado? Eu não estou aplicando a técnica que eu propus no início, ou não é essa a técnica para aplicar, precisa aplicar outra técnica mais adequada a esse meu objetivo. Por isso que no início tem que estar claro o que eu estou pesquisando, né? Qual que é a minha demanda, e quais são as técnicas que eu vou utilizar para atingir o objetivo. Então, tem que estar claro o que eu pretendo com aquela pesquisa. Quando é uma pesquisa que você pretende, ao final, gerar uma publicação, aí exige um pouquinho mais, vamos dizer assim, de técnica, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a aplicar técnicas projetivas, né, para fazer o meu autodesenvolvimento projetivo, eu já tinha o objetivo de, ao final eu digo assim, de ao longo do tempo, né, porque não existe finalizar o desenvolvimento projetivo, isso é uma coisa ad eterno. Até virar Consex livre, né, até a gente descartar a discussão, vai continuar desenvolvendo a projetabilidade lúdica. Mas, assim, o objetivo é sair do patamar de projetabilidade que eu estava e atingir um outro mais avançadinho, melhor do que eu estava inicialmente. E aí eu fui aplicar técnicas projetivas e desde o início eu tinha essa preocupação de registrar tudo, né? Registrar a técnica que eu estava usando, quais os resultados que eu atingi, o que eu poderia melhorar ao longo do processo. Eu ia registrando tudo. Porque no final, né, ou depois de um certo tempo, no caso ali foram mais de 10 anos de pesquisa, eu queria gerar um produto, né, para que outras pessoas pudessem se beneficiar do meu laboratório, né, daquele laboratório que eu apliquei em mim mesma. Então, eu tinha essa preocupação de registrar e outra de estudar outros pesquisadores também que fizessem pesquisa sobre projetabilidade para ver quais eram os resultados que eles estavam atingindo, o que era parecido com os meus resultados, o que era diferente, por que era diferente no meu caso, né? Quais eram, vamos dizer assim, muitas vezes o objetivo da pessoa é um e o meu objetivo era outro, né? Por isso, diferentes resultados, né? E aí, para eu poder começar a sistematizar e descrever para o leitor como que foi esse meu processo de desenvolvimento projetivo, os meus achados pesquisísticos durante esse processo. Então, eu vejo que a sistematização vai ser de acordo com o objetivo que você pretende. E lembrando, muitas das nossas pesquisas, elas não têm um fim, né? Então, por exemplo, essa questão da projetabilidade. Provavelmente eu vou continuar pesquisando sobre desenvolvimento projetivo até o final dessa vida, durante o próxima intermissão e nas próximas vidas. Então, não é um processo que terminar e publiquei o livro, não preciso mais pensar nesse assunto, já estou com a situação resolvida. Não. Mas aquela etapa da pesquisa terminou. Então, eu estou satisfeita com essa etapa. Vou gerar uma publicação dos meus resultados parciais
Porque isso já pode ser útil, né? Aquela quantidade de informação que eu tenho já pode ser útil para outras pessoas. Então, eu vejo que é muito galgado esse nível de sistematização e tecnicidade vai depender muito do objetivo que você pretende ao final. Agora, Beatriz, indo por essa linha em que a Tatiana falou, na verdade, não adianta só a pessoa fazer, vamos pensar assim, fazer autopesquisa com ela mesma. Não adianta também ela só fazer um monte de registro de pesquisa e de autopesquisa. Ela precisa revisitar esse material, não é isso? Vocês até colocaram aqui, a análise da recorrência tem a ver com isso. Você tem que estudar aquele material, você tem que voltar a pegar, como é que é? É a análise dos outros registros do capítulo. Então, mas isso aqui que está me chamando a atenção, que sem querer, né, mas está ficando óbvio, né, que todas as respostas, todos os questionamentos que está trazendo, sempre começa assim, ó, ter primeiro o autoquestionamento de partida, né? Então, isso assim, ó, não, porque realmente a gente, acho que a Tatiana pode corroborar isso, a gente que procura ajudar outros pesquisadores a desenvolver autopesquisa, o nó górdio é a escolha do tema, gente. Entende? É o autoquestionamento. Ou a pessoa ou está grande demais o autoquestionamento, ou está muito focado demais, aí fica pequenininho, não vai render assim nenhum resultado evolutivo, né? Vai resolver alguma questão pessoal, mas não consciencial, né? Então, é muito difícil. Outra coisa, as pessoas têm medo, às vezes, de se comprometer com o tema. Entende? Então, se eu digo que eu vou estudar isso, daqui a pouco vão querer que eu fale sobre isso e cadê, né? Então, existem inúmeras, mas, em geral, o que a gente vê é que as pessoas talvez não entendam direito como funciona a autopesquisa. Por isso que elas querem deixar a escolha do tema autocondicionamento para depois, né? Mas, então, isso me chamou a atenção e é muito bom, porque realmente é isso. Tudo que a gente respondeu foi em cima de um assunto que interessava para a pessoa, porque cada assunto, né, cada tipo de questionamento vai gerar, em princípio tem um roteiro só, mas vai gerar uma utilização diferente, né? E tu tocasse também, Rosi, num ponto muito importante, que são as anotações, né? No livro, tem um capítulo que a Tatiana fez, que é a análise dos registros, né? Onde ela mostra como usar, como assim, analisar o que ela registrou. Mas eu acho assim, ó, também começando com o tema, a pessoa tendo um tema, ela pode ver o que seria interesse dela anotar para pesquisa, porque não se usa mais aquilo, anotar qualquer coisa. Anota tudo, vai anotando, vai anotando. Conclusão, as pessoas ficam com pilhas de caderno e não sabem o que fazer com aquilo. Por quê? Se é uma projeção, ela misturou a progestiografia com a projeção crítica, ela não datou, ela não contextualizou com a época, com o que ela estava vivendo no momento, com o que estava acontecendo na vida dela. Então, fica assim, só relato por relatar. Ou assim, informações que não têm uma utilidade prática, porque a pessoa anotou sem saber por que estava anotando, né? Eu notei também que só na enciclopédia tem 5 ou 6 verbetes que tratam de como fazer anotações, né? Por quê? Porque isso é vital para tornar a pesquisa mais ágil e a gente ir direto ao ponto e ter resultado mais fácil. Então, por exemplo, assim, ó, a minha pesquisa pessoal é contra a dispersidade, né? Veja bem como é que eu funcionei, tá? Vou dar para mostrar como é que a gente usa o roteiro, tá? Então, eu queria ser desperta, mas primeiro eu fui saber o que é dispersidade, não é mesmo? Então, é aquilo que a gente falou. A gente tem para a bibliografia, para as fontes de pesquisa, ler o que tem. Aí eu cheguei à conclusão, tá, dispersidade é isso. Inclusive, tem um verbete, a tríade da dispersidade, que dá assim, ó, 3 coisas fundamentais que constam da dispersidade. Pode ter outras, mas aquelas 3 são, né? Domínio bioenergético,
a ortopensionização e anticonflitividade. Então, o que eu fiz? Baseado nisso, eu fiz um esquema de anotações. Então, por exemplo, o domínio bioenergético, né? Eu anoto quais são, que a Tatiana falou, no domínio bioenergético é uma coisa vaga. O que eu quero dentro do domínio bioenergético? Eu quero domínio DV, assim e diz assim, escagem lúcida e sinalética energética. Essas 4 coisas, para mim, eu escolhi como indicadores de domínio bioenergético. E aí eu fiz planilhas, eu fiz no Excel porque acho mais fácil. Mas, né? Cada aba é uma coisa. Uma aba assim diz assim, outra aba é uma dessas. E eu vou colocando, então, assim, a data, por exemplo, assédio, tá? Às vezes, durante o dia que eu me assediei, então, boto a data, a hora, e qual foi o motivo do assédio, né? Depois, o que causou em mim aquele assédio, né? Depois, qual seria a etiologia desse assédio? Que eu imagino, tudo hipótese ainda, né? E, finalmente, o que eu posso fazer para prevenir esse assédio a próxima vez que aquela detonadora aparecer de novo, né? Então, cada vez que uma situação dessas, eu coloco ali, ora, no fim de um certo tempo, e assim eu fiz para os outros, entende? No fim de um certo tempo, eu vou ter dados suficientes para saber se eu avancei ou não, se eu estou conseguindo alguma coisa, e de repente eu posso até achar que eu já tenho dados para uma publicação, fazer um verbete, fazer uma, né? Então, veja, o caderno, ou seja, a planilha, seja o caderno, ele tem que ser técnico, não pode anotar qualquer coisa, porque é perda de tempo. E tem que ter aquilo que é necessário para que aquilo vire um dado de pesquisa, né? Por exemplo, se é uma projeção, primeiro descreve a projeção, depois interpreta. O que as pessoas fazem? Elas misturam. E, no fim, tu não sabe o que aconteceu no extrafísico ou o que a pessoa interpretou que estivesse acontecendo, né? Isso é básico, a gente aprende lá na primeira aula do CIP. Mas, até hoje, se a pessoa não tem essa tecnicidade, ela faz uma mistureba. E, assim, não tem nem data, né? Não tem... Então, é isso. Para cada situação, dependendo do autoquestionamento, ver que tipo de anotação, que tipo de autorregistro fica mais adequado para ir juntando os dados, né? E depois no livro tem também como analisar esses dados. Desculpa a nossa falha, apertei errado. Desculpa, Beatriz. Não, eu tinha terminado. Olha, Tatiana, vocês falam aqui também no livro sobre um indicador evoluciométrico. Como é que a pessoa avalia, então? Como é que é esse indicador? Como é que ele identifica o identificador? O que a gente pensou, não é à toa que ele é o último capítulo do livro, a pessoa se propôs a fazer uma pesquisa. Ela desenvolveu essa autopesquisa, então ela pretende chegar num objetivo final, né? Então, o indicador evoluciométrico é para verificar se aquela pesquisa está dando o resultado previsto. Então, lá no início, a gente tem essa previsão, né? Então, você tem um objetivo com aquela pesquisa. Ao final, né, ao longo do tempo, eu estou conseguindo chegar no meu objetivo, que eu pretendi lá no início, né? Então, esse último capítulo, ele traz técnicas para a gente fazer essa mensuração. No caso ali, a gente tentou expandir um pouco, porque, assim, eu acho que o objetivo principal da autopesquisa é a pessoa evoluir, né? A pessoa avançar evolutivamente. Então, por isso o indicador evoluciométrico, ou seja, as suas autopesquisas estão gerando avanço evolutivo, e ali a gente mostra, né, traz alguns indicadores para a pessoa verificar se ela está ou não chegando nesse objetivo, que é ampliar, acelerar o processo evolutivo dela. E outra coisa também que a gente traz nesse capítulo, que eu acho muito séria, é a questão dos pré-requisitos evolutivos. Então, assim, para eu avançar para um patamar evolutivo superior ao que eu estou hoje, primeiro eu tenho que saber em qual patamar que eu estou hoje, né? Eu preciso saber disso, em qual patamar eu estou hoje, nessa área, né? Porque existem inúmeras áreas de manifestação da consciência. Então, vamos supor lá daquela pesquisa que eu fiz sobre as finanças pessoais. Em qual patamar que eu estava? Eu estava com uma pessoa que não faz
investimentos. O meu objetivo era chegar ao final da pesquisa fazendo investimentos e tendo resultados com esses investimentos. Então, qual seria um indicador evoluciométrico dessa pesquisa, essa autopesquisa? Se ao final, por exemplo, de 5 anos, eu tivesse ganhos financeiros com essas aplicações, tivesse conseguido fazer as aplicações e essas aplicações tivessem gerado ganhos financeiros, tivessem gerado dividendos, né? Então, esse é o indicador, no caso dessa pesquisa específica, né? No caso lá do desenvolvimento da projetabilidade lúcida, qual que era o indicador evoluciométrico dessa pesquisa? Eu consigo sair do corpo com mais lucidez, conseguir avançar da minha manifestação projetiva lá do início da minha pesquisa. Passaram-se 15 anos. Quais foram os avanços que eu fiz? Eu consigo me manifestar de uma maneira mais lúcida, mais equilibrada, mais madura fora do corpo do que eu conseguia no início? Então, é um indicador de que eu consegui avançar, de que aquela autopesquisa gerou o resultado previsto, né? E um dos indicadores também nesse caso seria até a publicação, né? A publicação também seria um indicador evolucionético, de que eu consegui fazer um avanço a partir dessa autopesquisa. Como eu disse, porque senão a gente não pode fazer autopesquisa pela autopesquisa, ela tem que ter um objetivo, vamos dizer assim, um marco de que se aquilo está dando certo ou não, porque se não tiver, para tudo e verifica o que está de errado, né? O que não está dando certo, para você mudar o rumo daquilo. Né? Porque esse é o objetivo, é a gente avançar. Né? Se não está avançando, tem alguma coisa errada naquela pesquisa que você está fazendo. E a gente traz lá vários exemplos de indicadores em várias áreas diferentes, porque dependendo do tipo de pesquisa que a pessoa está fazendo, para ela levantar os indicadores dela, né? O que ela considera indicador evolucionétrico dentro daquele tema de pesquisa que ela está fazendo. Muito bom, meninas. A gente está aqui na reta final já do nosso programa. Eu queria ver se vocês querem deixar alguma mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente aqui pela rádio, pelo Facebook, né, pelo site, todas as mídias sociais. Né? Beatriz, quer começar? Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando do assunto que a gente estuda e gosta muito. Né? Se eu tivesse alguma mensagem para deixar, é sobre o valor da autopesquisa. Né? Não há investimento maior do que a gente se melhorar, porque nós somos, o nosso holossoma, o nosso micro-universo consciencial, é o instrumento de interassistência. Quanto melhor ele tiver, maior a interassistência que é possível. Né? Então, eu acho que só por isso é um assunto que deve interessar a todo mundo. Né? Então, é essa mensagem que eu deixo. Porque muitas vezes a gente não faz autopesquisa pela falta de priorização. Então, o que eu estou colocando aqui é que vale a pena, sim, o tempo que é gasto priorizando essa atividade. Perfeito, Tatiana. Eu quero agradecer essa oportunidade, a gente poder ficar aqui 1 hora debatendo sobre autopesquisa, eu acho um privilégio. E, como a Beatriz falou, é um tema que interessa a todos nós, né? Eu acho assim, sendo intermissivista ou não, mas principalmente para os intermissivistas, é um tema prioritário e não tem como a gente aplicar a nossa programação existencial, né? Ou a gente cumprir, né, assim, os nossos objetivos sem fazer autopesquisa. Fica muito difícil a pessoa avançar evolutivamente sem desenvolver autopesquisa, né? Então, acho que vale o esforço aí de cada um, né? Se motivar para começar e trazer também seus achados pesquisísticos, porque isso ajuda todo mundo, né? Quando cada um de nós trazemos os nossos achados pesquisísticos, todo mundo se autopesquisa, no final, o resultado, todo mundo sai ganhando. Muito bem, então nós aqui agradecemos, né, vocês duas, Beatriz Tênis e Tatiana Lopes. Agradecemos a você, ouvinte, você que nos acompanha aí na Rádio RCI, né, a participação de vocês. Lembrando que sexta-feira que vem a gente está de volta com mais livro, com mais autor convidado. Tchau, tchau, pessoal. Até lá. Tchau. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, que volta na próxima sexta, à 1 da tarde, aqui na RCI.